Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo aqui do canal. E bem, esse terceiro vídeo ele vai ser um pouco diferente dos outros dois, né? E os outros dois foram focados em gameplay. E não se preocupem, eu ainda vou continuar gravando essa minissérie e se tudo der certo vão ter muitas outras. Mas esse vídeo é para começar algo que eu sempre quis, né? Eu sempre fui muito ligado na franquia de FNAF. Eu sempre acompanhei canais como o Station, Core e assim por diante, que sempre me motivaram muito a querer gravar vídeos de teorias de jogos de forma geral, contando da lore deles e assim por diante. E, enfim, nesse vídeo eu vou conseguir falar um pouquinho da lore, mas ele não vai ser focado justamente em lore. Nele eu vou mais falar sobre como eu achei o Mimic genial. Não vai ser necessariamente focado em lore, mas eu vou descrever a minha sensação ao ver esse personagem na franquia. E, sério, o Mimic é genial. Eu não sei se só eu que penso isso, mas ele foi colocado ali de um jeito que, graças a ele, a franquia vai progredir muito. Muito. Pelo menos tem esse potencial. Algumas pessoas querem que a franquia acabe logo, porque realmente ela já está durando muito, mas outras querem que ela continue avançando. Então, vamos ver até onde isso vai, né? Então, muito obrigado por ter entrado no vídeo e vamos lá. Eu não sei se fui só eu, mas eu sinto que quando o FNAF Security Breach lançou, tudo ficou uma bagunça. A lore, principalmente. O jogo até que era bom, foi um jogo que eu gostei bastante, mas ele bagunçou a história. E com o passar do tempo, ele e o Help Wanted 1, claro, pareciam bastante estranhos. O Glitch Trap, aquele lugar enorme do Pizzaplex, né? Qual final do Security Breach era verdadeiro? Eu sinto que ficou tudo uma bagunça. E com o passar do tempo, eu simplesmente larguei de FNAF. Eu fiquei mais de um ano simplesmente não vi mais nada, parei de participar da fandom e assim por diante. Mas no lançamento da DLC do Security Breach, que é o Security Breach Ruínas, a gente teve muita explicação do que aconteceu no Security Breach, mas a gente também teve o Mimic. E é quando entra o Mimic que as coisas começam a ficar piores. Quando o Mimic entrou, parece que piorou a situação. Eu sinto que quase ninguém entendeu o que o Mimic era para significar. A esse ponto a gente já sabia qual era o final verdadeiro do Security Breach, então as coisas tinham suavizado um pouco, mas o Mimic parecia muito estranho. De onde que ele veio, o que ele é para ser e por que ele seria o novo vilão. E nesse ponto, as pessoas também estavam um pouco bravas, pelo menos a maioria, porque a Vayne acabou não virando nada no final. Né? Foi um grande desperdício de personagem, assim como foi o Ennard lá no Sister Location. Só que com o passar do tempo, ainda mais com o lançamento do jogo Secret of the Mimic, parece que o Mimic começou a se encaixar mais. A fandom já estava mais calma, ainda mais porque a gente teve o jogo do Into the Pit, que foi muito bom, por sinal, jogaço. Eu pessoalmente adoro jogos 2D. E, enfim, voltando. O Mimic, ele começou a se encaixar muito na lore quando a gente teve o Secret of the Mimic. Toda a história do Edwin, da família dele, do David, que era o filho dele, tudo que acontece no jogo e como isso liga ao Mimic lá do começo da história. É como se esse jogo quisesse mostrar pra gente que o Mimic ele esteve desde o começo. Lá no começo, antes da Family Diner. E muitas pessoas não vão achar isso bom. Muitas pessoas não acharam isso bom, no caso. Porque parece que estão tentando fazer a gente engolir algo para que a história a partir daqui fique melhor, fique aceitável. Mas eu particularmente gostei do jeito que o Scott fez isso. Ele incrementou um novo animatronic, que seria um vilão novo, o sucessor do William, que faria todos os problemas a partir de agora e que fez parte dos problemas no passado. Só que a melhor forma de fazer isso não seria simplesmente jogar ele pra gente agora, porque ia ficar muito confuso.
Então o que o Scott fez? Antes de continuar a DLC do FNAF Ruínas, ele simplesmente lançou um jogo que se passa antes. Talvez até antes das ações da Family Diner e de tudo isso em si acontecer. E isso é sensacional, isso é genial, porque encaixa o Mimic lá do começo. A gente consegue pensar em como seria ele lá e como toda essa história começou. A gente descobre que o Henry e o William roubaram ideias do Edwin Murray. A gente percebe que a própria Fazbear Entertainment roubou as ideias do Edwin Murray. A gente percebe, a gente conhece a história do Edwin e tudo que ele sofreu, tanto ele quanto a família dele. A gente conhece o M1 e o M2. E com o tempo parece que tudo se encaixa. O Mimic ele consegue preencher inúmeras lacunas. Como, por exemplo, quem era o Glitch Trap? O Mimic consegue explicar isso sendo a IA, sendo um vírus de IA criado com base nos pensamentos do William e assim por diante. Eu não vou explicar tudo completamente porque eu não me preparei exatamente para isso. Mas se vocês quiserem um vídeo explicando mais da lore em si, eu posso fazer e faria muito feliz, por sinal. A forma como o Mimic representa o William em muitos detalhes, como o Mimic se adaptou, aprendeu a violência que ele passou lá na fábrica e na casa dos Murray, e tudo isso para que ele chegasse onde está agora nessa representação de uma IA violenta para cumprir esse novo papel de vilão. É como se esse novo jogo encaixasse tudo. Encaixasse tudo. Eu não vou conseguir listar tudo que o Mimic e esse jogo novo, né, no caso o último jogo que saiu, não vou conseguir listar tudo que eles resolveram, mas resolveu muita coisa, encaixou muita coisa, só que é claro que prejudicou muita coisa também, né, da própria lore, porque muita coisa a gente não sabe, como por exemplo, no FNAF Secret of the Mimic temos 3 finais, e em um deles, que é mais aceito como verdadeiro, o Mimic ele foge, né? O protagonista fica vivo, só que o Mimic foge por meio da rua com o Data Diver. Só que a gente não sabe o que acontece depois, a gente não sabe como ele vai parar no Security Breach, então, querendo ou não, ainda ficaram muitas lacunas que foram criadas pelo próprio jogo e, obviamente, tiveram alguns detalhes que nunca foram preenchidos, ok? Mas, querendo ou não, muitas outras foram preenchidas, ok? Agora, falando sobre o futuro de FNAF. O que eu espero para o futuro? Obviamente, eu vou ligar isso com o que eu falei anteriormente sobre o Mimic, o Circuit of the Mimic e etc. O que é mais aceito entre os fãs agora é que todas as almas já estão livres, já foram para o céu, estão de boa. Isso desde o FNAF 6, quando o Henry ativou a armadilha e apagou da memória de todo mundo, no caso, matou todo mundo que conhecia, toda a história antiga de antes do FNAF 6. Só que, obviamente, o Mimic ficou vivo, e assim como o conhecimento da própria franquia. E por isso a gente avançou com o Pizzaplex, e o Mimic continuou sendo um problema porque ele ainda estava entre nós. No caso, no universo. Né? E uma comprovação disso seria o Blob, que é aquele conjunto de seres, de restos animatronics e de fios que a gente vê no Security Breach. No final do Security Breach, inclusive, ele tem uma aparição relativamente icônica, que é no final onde a gente vê o William Afton ainda vivo do Security Breach, e o Blob agarra ele, leva ele para sombras, enquanto o Gregory e o Granrock Fred fogem, assim por diante. Só que esse final não é canônico. A gente descobriu que o final canônico é o do Princess Quest. Só que, só que, né? A gente sabe que o Blob ainda existe, mesmo sem esse final ser canônico. Porque a gente pode ver uma cena deles enquanto a gente desce para as ruínas, para o subsolo do Pizzaplex. Ainda no Security Breach a gente consegue ter uma cena dele enquanto a gente desce umas escadas. Então, eu não lembro se era no próprio Security Breach ou no Security Breach Ruínas, mas dá pra ver uma cena dele ainda sem ser necessariamente nesse final. Então a gente sabe que ele tá vivo. Só que
A teoria mais aceita era que o Blob tinha sido feito pelo Golden Freddy, chamando as almas das crianças para continuar esse surto de vingança que ele sempre foi bizarro. Pelo menos era isso que eu pensava. Mas, já que o William ainda não está vivo mais, né? O William definitivamente está morto. Não tinha porquê o Golden Freddy ter feito isso, não tinha porquê nenhuma alma ter feito isso, e não tinha porquê esse ódio continuar, porque o William já morreu, não tem mais nada. O mais provável é que tenha continuado o Purgatório, que é o FNAF sem ele, mas a gente não sabe sobre isso. Então, o que é o Blob? Em um livro, nos livros do Tales of Pizzaplex, se eu não me engano, ou no caso os livros que contam a história do Mimic, eles contam que quando o Mimic foi levado para o Security Breach, né, para o Pizzaplex, para o Mega Pizzaplex, ele foi levado sem o conhecimento das pessoas e ele acabou gerando muitas mortes. Se eu não me engano, é isso a história. Ele acabou gerando muitas mortes naquele local, que o que fez acumular bastante agonia na região. E a teoria diz que essa agonia seja o Blob. O que eu quero chegar com tudo isso, onde eu provavelmente errei alguma coisa, e se eu tiver errado eu sinto muito. Mas o que eu quero chegar com tudo isso? O FNAF antigo acabou. A teoria geral é que o FNAF antigo acabou. Tudo que a gente viu da Family Diner, do primeiro jogo até o sexto, né, na ordem cronológica ou não, acabou. Acabou. No máximo, o que manteve foi o FNAF UCN, né, sendo o purgatório do William, e talvez o FNAF Help Wanted, sendo o programa que infectou a Vene. A gente ainda não sabe direito se ele está de pé, pelo menos eu não tenho uma noção 100% disso. Só que, de forma geral, o que sobrou para o Scott trabalhar? Sobrou o Mimic, o Blob, os restos das ruínas do Pizzaplex, a Cassie, caso ela ainda esteja viva, o Gregory e a cabeça do Glenrock Freddy. Então, no final, não sobrou nada do 6 para trás. No caso, do 1 até o 6. E isso é genial. Porque sem o Mimic, sem o Secret of the Mimic, a gente não tinha uma ideia de como a franquia ia continuar. Poxa, a ideia era que estava todo mundo morto e que no máximo a gente tinha o Gregory, o Blob e a Vene. No caso, a Vanessa. E muita gente imaginava que a história ia continuar focando na Vanessa. Só que como isso seria? A Vanessa iria atrás especificamente do Gregory? Eu acho que eu nunca parei para pensar necessariamente nisso. Só que eu, por exemplo, sempre achei a ideia da Vane ser a protagonista muito estranha. Até porque o William nem estava mais entre nós. Então, por que a Vane continuaria sendo controlada? Eu sei que, obviamente, não foi o William que se originou no vírus, mas ainda assim, tipo, seria meio estranho a Vanessa se tornar uma vilã definitiva por causa de um vírus que infectou a mente dela. Tipo, quanto tempo dura esse vírus? É uma lavagem cerebral completa? A gente não tem uma noção disso. A gente nem sabe, a gente nem tem a noção se o vírus ainda está de pé, se o Help Wanted ainda está de pé. E o Mimic, ele meio que chegou e definiu o caminho da franquia. Nós ainda não sabemos ao certo qual é o final verdadeiro do Security Breach. O mais aceitado, se eu não me engano, é o que a Cassie cai do elevador, que o elevador cai, que o Gregory derruba o elevador, para impedir que o Mimic saia das ruínas do Pizzaplex. Só que pode ter chance de ser o final em que o Mimic morre, pode ter chance de ser qualquer outro final. Só que, mesmo tendo chance de ser qualquer um desses finais, a história ainda tem potencial para continuar, com o Mimic ou não. O que a gente sabe é que o Mimic, ele abriu muitas portas para a história a partir de agora. E ele pode morrer nos ruínas. O final que ele morre pode ser o verdadeiro. Só que eu acho que não. Eu imagino que não. Eu acho que ele não seria descartado assim tão fácil. Não sei se o Scott faria o mesmo erro igual quando ele errou com o Ennard, né? Mas o que eu acho... Eu fiz esse vídeo mais para expressar uma opinião minha. Eu achei o Ennard genial. Por ter preenchido as lacunas de muita coisa. Por mais que tenha gerado outras.
e pelo fato de que ele meio que definiu o rumo da franquia de certa forma, né? Entre aspas, ele definiu como vai decorrer a franquia. Eu sinto que FNAF não vai ter tantos jogos. Eu sinto que o Scott vai começar a trabalhar um pouco mais nos livros, talvez. Talvez em jogos mais simples. Só que eu sinto que FNAF está perto de acabar. O problema é que eu também senti isso na época que lançou o 6. E, obviamente, não acabou. Tudo que resta é esperar e ver até onde FNAF vai. Tudo que resta é esperar e imaginar, pensar como vai ser. Só que a gente já pode ter em mente que o Mimic vai estar lá e que mais coisas vão ser trabalhadas sobre ele e provavelmente mais coisas do passado irão aparecer ainda no futuro. O que a gente pode esperar é que trabalhe a Cassie, o Mimic, o Gregory, a cabeça do Glenrock Freddy, a Vane e a Vanessa também, porque eu acho que o Scott não abandonou elas completamente. Então é isso, a explicação. Talvez, eu espero ter conseguido explicar direito o foco desse vídeo para que vocês tenham entendido. Eu quis mais expressar uma opinião minha sobre o que eu acho do Mimic. Porque eu vejo muita gente falando mal do personagem. No início eu também falei muito mal dele. Eu odiei o Mimic quando ele apareceu na DLC do Ruínas. Só que, à medida que foi passando e quando a gente foi vendo ele em ação no Secret of the Mimic, eu comecei a encaixar as coisas. Foi uma época em que eu comecei a voltar para FNAF. E a partir daí eu comecei a ver a história de novo para ver o que estava acontecendo. Comecei a fazer teorias de novo. E foi quando eu percebi que o Mimic está em tudo. O Mimic explica tudo. Tudo dessa nova parte, é claro. Explica muita coisa. Obviamente ainda faltam... Não é necessariamente tudo, né? Eu estou exagerando um pouco. Mas ele explica muita coisa e ele adiciona muita coisa na lore. Se pá, o Mimic adiciona mais coisa na lore que o próprio Ennard, que alguns outros personagens aí. Obviamente por falta de desenvolvimento, né? Mas ainda assim. O que eu quis com esse vídeo foi tentar avisar para vocês como vai ser o possível futuro de FNAF. Por mais que talvez eu tenha explicado de uma forma meio torta. E eu sinto muito por isso, caso eu realmente tenha explicado de forma torta. Mas eu também quis, como eu falei anteriormente, eu quis expressar minha opinião sobre o que eu acho do Mimic. No começo eu achei ele horrível, mas com o passar do tempo eu achei ele bastante revelador e se tornou uma peça chave para a história. Então é isso, vamos lá. Enfim, muito obrigado se você viu até aqui. Eu sinto muito de verdade se você não conseguiu entender. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou tentar explicar de uma forma melhor. Me desculpa mesmo se acabou ficando confuso, se eu falei de um jeito estranho, por ter repetido várias palavras, né? E assim por diante. Então, de verdade, eu vou tentar melhorar minha oratória para tentar explicar melhor, formular melhor um roteiro. Com o passar do tempo, eu espero ir progredindo com isso. Mas eu espero que você tenha gostado por essa minha primeira tentativa. E eu espero que o vídeo tenha ficado bom, né? Com o tempo eu vou melhorar. E se vocês quiserem deixar nos comentários algumas dicas para eu melhorar no vídeo, como por exemplo a câmera, talvez o cenário, o áudio, a própria gameplay de fundo em si, enquanto eu falo, e assim por diante. E quiserem me dar dicas na oratória, por favor, seria ótimo. Então é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Aqui embaixo, se você quiser se inscrever e deixar um like no canal, me ajudaria bastante. Então é isso. Muito obrigado e até logo.